Bem, então, vamos começar a nossa reunião. Tá. Não, estávamos a tentar contactar o deputado do PCP, o grupo parlamentar do PCP, para saber se vinham à reunião do grupo de trabalho, mas entretanto vamos começando e quando chegarem damos a palavra. Para já agradecer ao engenheiro Rui Gonçalves, que coordena o grupo de trabalho para a propriedade rústica, a última entidade que tínhamos para ouvir no âmbito deste grupo de trabalho do projeto de lei do Banco de Terras. Agradecer a presença e o contributo e dar a nota que a nossa grelha neste tipo de audições é semelhante àquela que usamos nas reuniões habituais da Comissão de Agricultura, e, portanto, são 10 a 15 minutos de intervenção inicial por parte da entidade ouvida e depois 7 minutos ao PS, 7 minutos ao PSD e 6 minutos ao grupo do Chega e depois perguntas, a resposta da entidade a cada grupo, a cada força parlamentar. E, portanto, nesta sequência, daria a palavra ao engenheiro Rui Gonçalves, agradecendo mais uma vez a sua presença. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Deputado João Nicolau, senhores deputados. É um prazer estar aqui convosco e agradecer em nome do Grupo de Trabalho o convite que nos foi feito para nos pronunciarmos sobre este projeto de lei sobre o Banco de Terras. Eu não irei ocupar os 10, 15 minutos que o deputado João Nicolau nos atribuiu, porque penso que consigo explicar mais rapidamente as questões que cruzam este projeto de lei com o trabalho do Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica. Começando, então, por fazer essa ponte entre este projeto de lei e o trabalho que o Grupo da Propriedade Rústica está a fazer, eu diria que este projeto toca, apenas marginalmente as questões que o Grupo de Trabalho se tem debruçado. Toca, no entanto, numa área que pode ter alguma mais-valia para a gestão dos territórios rurais a médio e longo prazo, e isto particularmente no que diz respeito às áreas que eu diria do património privado do Estado. Ou seja, acho que este projeto de lei abre aqui a oportunidade para se vir a gerir de uma forma mais eficaz o património rústico do Estado. E já passarei a explicar esse nosso ponto de vista. Mas ainda numa área prévia, acho que este projeto de lei tem que fazer a conexão com a legislação que já existe sobre os territórios rurais e sobre a gestão das propriedades, que foi desenvolvida depois dos incêndios de 2017. A nossa convicção é de que este projeto de lei corresponde a uma fase de desenvolvimento destas políticas que talvez estivesse atualizado em cerca de 2017, mas, entretanto, depois disso já houve avanços legislativos que acho que devem ser considerados. Citarei apenas dois deles. O decreto-lei sobre as terras sem dono conhecido e outro, a questão das áreas desintegradas de gestão da paisagem, dos programas de gestão da paisagem e também um pouco o próprio trabalho que o Balcão Único do Prédio, a Unidade de Missão do Balcão Único do Prédio, tem estado a desenvolver. E, portanto, acho que essa ligação entre este projeto de lei e estas leis e regulamentos que referi ainda não está traduzido neste projeto, e seria bom que a Comissão de Agricultura, que está a tratar disso, conseguisse fazer essa ligação. E, portanto, as nossas sugestões, vou passar agora a entrar nas sugestões que fazemos,
No artigo 4º do projeto de lei, diz que o Banco de Terras é constituído pela totalidade dos prédios exclusivamente ou predominantemente rústicos, com aptidão agrícola, silvopastoril ou florestal, e depois diz do domínio privado do Estado e dos institutos públicos. Eu acho que se deve acrescentar ao âmbito deste coisa também os prédios que venham a ser reconhecidos sem dono conhecido nos termos previstos do Decreto-Lei 15 de 2019, que é o Decreto-Lei que regula o reconhecimento dos prédios sem dono conhecido. Fazendo isto, permite-nos dar o passo seguinte, que é fazer a ligação deste Decreto-Lei com a atividade da Empresa Pública de Desenvolvimento Florestal, a Florestegal, porque uma outra coisa que nos parece importante é que, em vez de criar novas figuras, novas instituições, vamos aproveitar as instituições que já existem, neste caso a Florestegal, para se responsabilizar pela gestão destas propriedades. E, portanto, no artigo 5º, quando se diz disponibilização de prédios do Estado e se fala que os prédios do domínio privado do Estado e do património próprio dos institutos públicos são disponibilizados no Banco de Terras, talvez ficasse melhor dizer que eles são entregues à Florestegal, podendo esta disponibilizá-los no Banco de Terra para arrendamento ou venda. Isto permite-nos ter uma instituição que já existe e que já tem uma atividade conexa com esta, poder também vir a gerir de forma integrada, quer os terrenos do domínio privado do Estado, quer os terrenos que venham a ser reconhecidos como sem dono conhecido. Isto parece-nos que é bastante importante. Depois, um outro aspecto que nos parece importante é atribuir à Florestegal a responsabilidade pelos procedimentos que vêm aqui referidos, que têm que ser seguidos para a entrega e a caracterização destas propriedades, mas há um aspecto que me parece essencial e que também, de alguma forma, devia ser refletido nesta lei. Não sei de que forma, mas os senhores deputados certamente poderão encontrá-la, que é a situação em que nós temos uma lei que é de 2007, se não estou em erro. Deixem-me só ver para não me enganar. Exato, uma lei de 2007 sobre o património imobiliário público e lei essa que atribui à Direção-Geral de Tesouro e Finanças a missão de fazer o inventário do património imobiliário do Estado, quer seja o património imobiliário urbano, quer seja o património imobiliário rústico. Como os senhores deputados saberão melhor do que eu, a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, por razões que desconheço, mas o que se passa de facto é que esse inventário, apesar da lei ser de 2007, parece estar longe de estar concluído. Eu acho que, nesta altura, era muito importante dar um sinal de que esta missão tem de ser cumprida. Porque se o Estado não tiver feito o trabalho de casa, de inventariar a totalidade do seu património imobiliário rústico, fica numa situação algo débil para exigir aos privados que o façam. E, portanto, talvez esta proposta de lei seja uma oportunidade para reavivar essa responsabilidade da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, para que o trabalho de inventariação do património rústico do Estado seja feito e completada num prazo razoável. Uma sugestão genérica pode ser, com a periodicidade ou semestral ou anual, a Direção-Geral de Tesouro e Finanças vá transferindo a informação do inventário que vai fazendo para a Florestegal, para que a Florestegal possa, por sua vez, começar a gerir esse património. Sabemos que isso não pode ser feito num ano, mas também acho que não devemos querer que seja feito em 10 anos e, portanto, acho que tem que se dar um empurrão para que este trabalho de inventariação e registro do património imobiliário, porque há património imobiliário do Estado que não está registado ou que não está devidamente registado e, portanto, fazê-lo é muito importante, quer para a credibilidade do Estado, quer também como exemplo para os particulares.
Finalmente, quando se fala sobre o Fundo de Mobilização de Terras, acho também óbvio que possa ser a Floresta Gala fazer a gestão deste Fundo de Mobilização de Terras e acho também importante que a informação constante no balcão único do prédio, no BUPI, seja disponibilizada para relativamente quer aos terrenos reconhecidos como sem dono, quer em relação aos imóveis do património imobiliário do Estado. E penso que eram estas as sugestões que estaríamos em condições de fazer, deixando, obviamente, à consideração dos senhores deputados o conteúdo e o sentido destas propostas. Muito obrigado. Muito obrigado. Daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sim, Sr. Deputado João Marques. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Gonçalves, muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração neste grupo de trabalho. E eu começava já por lhe fazer uma pergunta, digamos assim, talvez de índole política também. Sabemos que houve alguns atrasos nos relatórios produzidos por este grupo de trabalho. A pergunta, naturalmente, nós estamos aqui numa comissão parlamentar, portanto, num grupo de trabalho parlamentar, e a pergunta que se impõe também é se houve alguma interferência política, algum motivo de natureza política que explique, portanto, estes atrasos nos relatórios de Vossas Excelências. Depois, dizer-vos que sobre o último relatório publicado, parece-nos muito completo, muito bem elaborado de uma forma muito competente, Sr. Engenheiro, estão, de facto, de parabéns, e, portanto, divide, de facto, e analisa bem as principais questões. E começam por considerar que há, digamos assim, admissibilidade, admite-se a renúncia abdicativa como causa de extinção do direito de propriedade sobre imóveis a favor do Estado e, como tal, propõe, por um lado, que essa propriedade possa vir a constar de uma norma específica a aditar ao Código Civil, porque o Código Civil não contempla, digamos assim, esta matéria, na qual, portanto, se elencariam todas as formas de extinção do direito de propriedade, portanto, seriam explicitadas todas as formas, portanto, de extinção do direito de propriedade, e depois também a criação de um procedimento especial similar ao procedimento de identificação, reconhecimento e registro de prédio sem dono conhecido, tal e qual está, portanto, no Decreto-Lei 15 de 2019, e depois alterado pelo 149, também de 2019, 9 de outubro. E, como eu disse, como o abandono não é expressamente regulado no Código Civil, são apresentadas soluções jurídicas e enquadradas as várias opções jurídicas também neste relatório. A primeira questão que se me ocorre é se há aqui algum problema de constitucionalidade também nesta matéria. Portanto, porque aqui não se trata de propriedade do Estado, como o Sr. Engenheiro muito bem acabou de explicitar, e já lá iremos, não é? Há propriedade, digamos, do Estado, abandonada também. Mas aqui, portanto, trata-se também de propriedade privada e o direito à propriedade privada é, portanto, constitucionalmente garantida. Depois, outra pergunta é como se vê estas soluções apresentadas e fundamentadas com este projeto que o PS apresenta para o Banco de Terras, onde também não se contempla, não se prevê nenhuma destas opções jurídicas relativamente ao abandono. Portanto, é previsível que o projeto de lei em análise possa ser alterado com este tipo de conteúdo? E uma outra questão também, mas que o Sr. Engenheiro já previamente respondeu, é se o grupo de trabalho, e particularmente o Engenheiro Gonçalves, não é, está disponível para colaborar com este nosso grupo de trabalho, o que para nós era de facto também muito importante, dada a sua experiência, o seu conhecimento científico e técnico, não é, e a sua experiência também nesta matéria, com certeza que muito nos ajudaria a aperfeiçoar este diploma.
E depois, naturalmente, também aqui mais uma opinião do Sr. Engenheiro e do Grupo de Trabalho, é que como classificam, assim, o projeto do Banco de Terras face a estas propostas de compropriedade, renúncia e de abandono, portanto, da propriedade. Depois ainda outra questão, Sr. Engenheiro. A lei do arrendamento forçado, o decreto-lei, digamos assim, o 52 de 2021, não é, que prevê o arrendamento forçado de propriedades abandonadas ou sem dono conhecido, ou até de quem se recuse a cumprir os planos de gestão florestal que estejam previstos, portanto, para aquela zona onde existem estes terrenos, portanto, estejam previstos nos planos de transformação da paisagem, podendo, portanto, assim ser usados no âmbito da reforma florestal, no âmbito, digamos assim, das próprias AIGPs, não é? A pergunta que se faz é se isto não é, digamos assim, ou não será de alguma forma incompatível com aquilo que Vossa Excelência já propõe, visto que a lei do arrendamento forçado já prevê, portanto, a apropriação, através de arrendamento, não é, de propriedade privada sem dono conhecido, portanto, sem dono conhecido, porque não há propriedade sem dono, ou propriedades abandonadas. Depois, ainda outra questão, Sr. Engenheiro, é que o pacote da habitação, que tem sido muito discutido ultimamente, portanto, o pacote do Governo da Habitação, prevê que se possa construir em terrenos rústicos, que se prevê construir até em terrenos de reserva agrícola nacional. Que opinião é que o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves tem sobre esta matéria? Que opinião é que o vosso grupo de trabalho, o nosso grupo, nosso do país, não é? Do Estado, grupo de trabalho tem sobre esta matéria? E depois uma última que tem a ver também com aquilo que o Sr. Engenheiro nos aqui trouxe. Portanto, relativamente às áreas, aos terrenos de património privado do Estado, que deveriam ser transferidos, digamos assim. Portanto, quem deveria proceder a todos os... Portanto, efetuar todos os procedimentos necessários relativamente a estes terrenos do património do Estado seria a Florestal, da mesma forma que, no que diz respeito ao Fundo de Mobilização de Terras, também deveria ser a Florestal a fazê-lo. A pergunta que deixo já é a mesma que lhe fiz quando o senhor esteve aqui, portanto, a representar a Florestal. Há recursos humanos, há recursos técnicos na Florestal suficientes, com capacidade para esta enormidade de trabalho que os espera, não, portanto, quer no que diz respeito a estas matérias, quer no que diz respeito às competências que já eram atribuídas originariamente, quer, entretanto, também relativamente às competências que paralelamente estão a assumir com a gestão de algumas áreas de gestão integradas, não é? Que eu sei que estão a ser, portanto, entregues e atribuídas à Florestal. Portanto, é com 7 técnicos ou 7 funcionários que se consegue fazer todo este trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a Sra. Deputada Dora Brandão, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves. Começaria por fazer um enquadramento desta audição, relembrando que, efetivamente, o projeto de lei do PS, com a criação do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização de Terras, foca aqui 3 objetivos que eu gostaria de relembrar, que se promove, essencialmente, tendo em conta a questão do envelhecimento do nosso empresariado agrícola. Isto é um dos pontos que nos levou, efetivamente, ao aparecimento desta proposta. A dificuldade que tem do acesso às terras, sobretudo dos jovens qualificados e das pessoas qualificadas do ponto de vista agrícola atualmente, que não corresponde aos proprietários. Já aqui uma alteração social de quem é o titular e de quem detém aqui as competências técnicas para efetivamente poder dar à terra e trabalhá-la e criar projetos inovadores que tanta falta fazem na economia nacional. E, por outro lado, a questão da floresta extremamente fracionada e a necessidade que temos de ordenamento do território.
E isto no respeito também, e está lá dito, pelo princípio do direito da propriedade privada, que até foi já aqui também falado pelo meu colega e o seu deputado que interveio anteriormente, que é um direito constitucional e que não pode ser posto em causa e que está salvaguardado também aqui neste projeto de lei. Focou o Sr. Engenheiro a intervenção inicial que fez na questão do património privado do Estado, que é sobre esta situação em concreto que vem-nos cá dar os esclarecimentos quanto a este projeto de lei. Registrei aqui duas questões que considero importantes. Por um lado, o facto de no entender do Sr. Engenheiro, a existência de um organismo que poderá já, com as competências que tenha, com certeza terão que ser alargadas, fruto das intervenções anteriores, mas que o aproveitar um organismo já existente, em vez de criarmos organismos novos, com a dificuldade que isto traz, que muitas vezes leva a que, efetivamente, a execuibilidade daquilo que se pretende se alargue no tempo e acaba por não ter efeito prático e execuível, e penso que ir buscar aqui um organismo já existente demonstra, efetivamente, esta necessidade que temos de aproveitar e rentabilizar melhor o que já temos. E, por outro lado, esta questão que levantou da necessidade de evidenciar e fazer um inventário da parte do Estado, do que efetivamente é do Estado, do que é privado, e da necessidade de articular isto com os serviços das finanças. Antes de fazer as questões finais, Sr. Engenheiro, eu não queria deixar de dizer realmente, e também como já o meu colega já referiu na intervenção anterior, Sr. Deputado, que interveio em nome do PSD, a competência e a especificidade deste relatório. Este relatório está feito com uma competência e com uma facilidade de linguagem que nos permite realmente a todos apreender as dificuldades, e começa logo por dizer que a situação do terreno era muito mais grave do que aquela se inicialmente avaliou. Isto está escrito, isto é importante, a partir desta constatação efetiva de que a dificuldade é muito grande, é preciso pegar num tema que, à partida, é difícil de ser trabalhado, mas fazem-nos aqui uma caracterização da situação e apresentam-nos propostas. E acho que isto é extremamente importante, esta postura, porque não se parte de uma situação em que é melhor deixar durante muitos anos, como se fez até este momento, deixar estar como está, porque estas questões das propriedades rústicas, e nós que somos destas áreas do mundo rural, percebemos isto e sentimos isto na pele durante toda a vida, e basta-nos ver o conhecimento do dia-a-dia, e, portanto, era melhor, efetivamente, não mexer neste assunto, deixar estar como está, porque é, efetivamente, um assunto complexo e que tem que ser feito com conhecimento de causa, mas com depois uma dificuldade de soluções jurídicas que nos leva a uma série de alterações legislativas que nos aparecem aqui explanadas não no relatório, porque efetivamente mexe, digamos, vai aqui levar a que haja necessidade de alterar leis que estão estruturadas e que estão há muito tempo estabelecidas com princípios básicos muito importantes. Remete aqui muitas situações para questões dos processos de inventário, para outras situações em que as regras da unanimidade muitas vezes leva a que estas situações da propriedade fique sem os proprietários poderem dispor dela, porque o facto de exigir que os 5 ou 10 ou 15 herdeiros tenham que haver unanimidade para decidir algo, leva a que, efetivamente, as coisas tenham passado assim. E, portanto, esta necessidade de olhar para isto e ver o que é que havemos de fazer nesta nova realidade em que temos a população envelhecida, os proprietários têm estas condições, não têm condições, efetivamente, de serem eles empresários agrícolas, da forma que se exige para uma sociedade desenvolvida, que é essa que nós pretendemos. E nesta situação, eu queria deixar este preâmbulo, porque acho extremamente importante todo este trabalho que aqui está a ser feito, toda esta necessidade que nos leva de alterações legislativas pontuais, em algumas, nomeadamente o Código Civil, que também, como falou o colega anteriormente. Portanto, há aqui diplomas base
gerais do ordenamento jurídico têm que ser mexidos, para além daqueles que falou e muito bem após 2017, que foi onde apareceu esta iniciativa. Mas centrando-me só na questão essencial que o Sr. Engenheiro nos trouxe cá, eu gostaria também de saber para além daqueles pontos que já nos adiantou, que no entender do Sr. Engenheiro devem ser alterados como propostas nestes artigos, que até já estipulou ali as alterações concretas, como é que o Estado pode dar aqui um papel do ponto de vista positivo, que até leva a que, efetivamente, sejam depois os privados a poder, digamos, seguir este caminho, mas o Estado ter aqui um papel ativo no desenvolvimento desta lei e não ter um papel meramente passivo, como muitas vezes acontece, e, desculpa a expressão, esbarra muitas vezes na questão do Estado, mas não aqui aparece como o Estado com este papel de valorizar. Era isto que eu gostaria que concretizasse. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria então ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, muito bem-vindo a esta Comissão, mais uma vez, nomeadamente a este Grupo de Trabalho sobre o Banco de Terras, e apraz-me ver que o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, que era também o Presidente da Florestegal, aliás, percebe-se pela sua intervenção inicial que o senhor saiu da Florestegal, mas a Florestegal não saiu de si, como defendeu várias vezes, em várias oportunidades, aqui a Florestegal, não só na outra audição a requerimento do Chega, mas também hoje aqui sobre este tema de trabalho, mas apraz-me também ver que o Sr. Ministro demitiu da empresa pública Florestegal, mas não o demitiu de coordenador do Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho foi nomeado em 8 de agosto de 2021, o desiderato na Florestegal foi em outubro de 2022 e, portanto, manteve estas funções, o que atesta também que essa demissão, como o Chega indicou na altura, era uma demissão política e por delito de opinião e não por falta de capacidade técnica do Sr. Engenheiro. Bem, mas o Sr. Engenheiro disse algumas coisas preocupantes na sua intervenção, que a nós nos preocupam e que parecem, uma vez mais, configurar um ataque à propriedade privada. Quando esta lei que estamos aqui a discutir neste grupo de trabalho foi discutida em plenário, o Chega manifestou essa preocupação. Muito agora, recentemente, o Chega também manifestou essa preocupação do ataque à propriedade privada, nomeadamente face aos terrenos rústicos, quando o programa de habitação para o Governo veio anunciar que os terrenos rústicos podiam deixar de ser terrenos rústicos e podiam passar a ser terrenos urbanos, desde que a habitação fosse para fins públicos ou para fins controlados, e, portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é onde é que está a valência da biodiversidade, onde é que está o valor da floresta, onde é que está o respeito pela rusticidade e pela fileira da floresta, quando, afinal, quando o proprietário passa a ser o Governo, já se pode mudar a tipificação dos terrenos. Quando o proprietário é privado, aí então há uma imposição sobre o privado que se quer construir lá, não pode, tem que manter o terreno como rústico. E, portanto, isto parece-me altamente injusto e até, penso eu, inconstitucional. Mas para este grupo de trabalho que o Sr. Engenheiro representa aqui, foram nomeadas representações de várias áreas governativas, das finanças, da justiça, do ambiente, da coesão territorial e também da agricultura. E, por isso, quando na comunicação social, quando o seu grupo de trabalho produziu os relatórios e foi anunciado na comunicação social os resultados, as conclusões desse relatório, foi apresentado como um grupo de trabalho de peritos. Bem, eu quero dizer aqui que, na nossa opinião, é claro que são peritos, mas além de serem peritos, são também agentes do Governo e dos vários ministérios. Portanto, as suas conclusões, a nosso ver, estão um pouco também enviesadas pela via da nomeação e da origem destes peritos, que não deixam de ser peritos, mas também tem que se marcar aqui uma forte componente ideológica e comprovativa. E isso pelos relatórios que foram produzidos com atraso. Gostava de perguntar também se esse atraso se deveu à falta de disponibilidade dos membros do grupo de trabalho, ou à falta de meios, ou à falta do acompanhamento das várias tutelas, porque é que os relatórios foram produzidos com tanto atraso, mas passando isso à frente, preocupam-me várias coisas, Sr. Engenheiro. Primeiro, é quererem limitar a figura do uso-capião. A figura do uso-capião, como o Sr. Engenheiro sabe muito bem, muitas vezes é aquilo que
que traz a possibilidade até do aumento das propriedades e de trazer alguma justiça sobre aquilo que acontece nas propriedades rurais, e ficando até a gestão mais fácil, muitas vezes, com a utilização do uso capião. Depois é apontar um prazo de 2 anos para que os terrenos passem para as mãos do Estado, neste caso, como indicou, para as mãos da Florestegal, quando as heranças não são cumpridas. E, portanto, o prazo que atualmente é de 10 anos, o prazo atualmente não é cumprido, mas a solução para isto, então, como o prazo atual não é cumprido, não interessa saber de quem é a culpa, se é da Justiça, se é das Finanças, se é dos próprios proprietários, então, como o prazo atual não é cumprido, que é há 10 anos, então vamos encurtar o prazo para 2 anos. Um prazo de 2 anos parece manifestamente reduzido, sendo que muitas vezes estamos a lidar com proprietários que estão imigrados noutros países, que não vêm todos os anos a Portugal e que muitas vezes nem sabem que estão na condição de herdeiros, porque muitas vezes nem lhes é comunicada a morte do proprietário atual, tendo em vista aquilo que é o tecido social que existe agora no nosso mundo rural. E, portanto, gostava que respondesse acerca dessas questões. Também sublinha no relatório que as propostas indicadas no relatório não irão solucionar, diretamente o flagelo dos incêndios. Portanto, que serão medidas que serão, à la longue, daqui a talvez uma década, poderão contribuir para esse efeito. E, portanto, aí também concordamos. Já não podemos concordar quando no relatório aludem a casos extremos para tentar justificar a mudança de paradigma. Portanto, aludindo a casos de heranças que decorrem já há mais de 50 anos e partilhas que não são feitas, aludem a esses casos extremamente extremados, passando a redundância, para justificar a baixa desse tempo que a nós não nos parece correto. Depois também, além desses 2 anos, indicam que o prazo de 3 meses, que propõe o estabelecimento de um período de prazo de 3 meses após o óbito, para que o processo de identificação e habilitação de herdeiros estivesse concluído. Sr. Engenheiro, nós também nos parece manifestamente impossível, para já, em situações em que, como eu disse há pouco, os herdeiros não são desconhecedores da morte da pessoa proprietária. E depois também, com a forte imigração que nós temos, e a imigração está cada vez mais a aumentar no nosso país, infelizmente, face das políticas atuais, é também difícil conseguir que em 3 meses se consiga tramitar todos estes processos. E, finalmente, gostava que se dirigisse também a esta questão do IMI. Portanto, sabemos que os terrenos rústicos estão avaliados e pagam IMI. Como é que o Grupo de Trabalho se debruçou sobre este assunto? E não acha que também será injusto que, então, esses terrenos deixando essa característica de terreno rústico, passe então a pagar mais IMI, indo também castigar os proprietários. Obrigado, Sr. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Daria então a palavra ao Engenheiro Rui Gonçalves, também num período de 10 a 15 minutos, lembrando, no entanto, que esta audição é relativa ao projeto de lei do Banco de Terras, não em si ao relatório publicado pelo Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica, apesar de ser natural que todos nós tenhamos curiosidade e perguntas sobre o relatório, o foco principal terá de ser efetivamente o projeto de lei do Banco de Terras. Muito obrigado. Sr. Presidente, deputado João Nicolau, muito obrigado. E também por esse comentário, eu obviamente que estou disponível para responder a todas as questões que os Srs. Deputados quiserem colocar, mas pronto, recordar que o convite hoje foi para falarmos sobre o projeto de lei do Banco de Terras. Eu, aliás, se os Srs. Deputados me permitem, houve uma coincidência do relatório ter sido publicado agora nos últimos dias e, portanto, isso é perfeitamente compreensível. Mas se os Srs. Deputados me permitem, eu deixava uma sugestão. Eu acho, e apesar de ser juiz em causa própria, que o relatório mereceria um escrutínio mais aprofundado por parte da Assembleia da República e, portanto, deixo aqui esta sugestão de que o Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica possa ser ouvido
relativamente a este relatório e a todas as suas especificidades. De todo modo, procurarei responder a algumas das questões, deixando outras para mais tarde, mas acho que as questões que foram levantadas são todas elas importantes e pertinentes, mas não podia deixar de fazer esta sugestão para um futuro que espero mais ou menos breve. Passando agora às questões que nos foram colocadas pelo deputado João Marques, e relativamente à questão dos atrasos nos relatórios e se houve alguma interferência na sua realização. Eu poderei dizer de uma forma muito simples que as principais razões para o atraso na saída dos relatórios, a meu ver, são duas. A primeira tem que ver com a complexidade e a amplitude dos problemas que as questões da propriedade rústica levantam, o que obrigou o grupo de trabalho a ter um programa mais alargado do que aquilo que inicialmente estava previsto. E, por outro lado, também o facto de o grupo de trabalho estar a desenvolver a sua atividade entre dois governos, obviamente com o mesmo primeiro-ministro do mesmo partido, mas entre o anterior governo e este governo, houve ali um período de cerca de 6 meses em que o grupo de trabalho teve à espera de ver renovado o seu mandato, e isso fez com que o trabalho se alongasse. E agora, como podem facilmente ver, este segundo relatório foi entregue em fevereiro e foi publicado agora. Também decorreu aqui algum tempo entre a entrega do relatório ao Governo e a sua publicação. Gostaríamos que tudo isto tivesse sido um pouco mais rápido, mas pensamos que não há um prejuízo grande para o país por isso nos permitiu, de facto, sedimentar algumas das questões e avançar com um relatório mais sólido do que seria se estivéssemos só a pensar no cumprimento dos prazos que foram estabelecidos. Gostaria também de dizer que não houve qualquer interferência da parte do Governo nos relatórios, até porque o grupo de trabalho, eu diria, é um pouco sui generis, não é? Tem os representantes dos gabinetes governamentais, como o deputado Paulo Frazão referiu, dos gabinetes governamentais, tem representantes dos serviços da administração pública e tem também académicos que não têm nenhuma ligação direta, nem quase indireta ao Governo. Portanto, é um grupo de trabalho composto por pessoas de diversas proveniências e que, eu tenho-me esforçado por isso e todos têm cooperado, que enquanto grupo de trabalho trabalhamos como equipa e até ao momento tem sido possível que as propostas avançadas são propostas que responsabilizam todos os membros do grupo de trabalho. Não houve decisões que tivessem sido tomadas por maioria ou coisas desse tipo. Houve um consenso quanto às propostas que foram feitas. Entrando agora com um pouco mais no detalhe, o Sr. Deputado João Marques falou sobre a questão da renúncia abdicativa e das questões do abandono. Para o grupo de trabalho, a questão da renúncia abdicativa insere-se num conjunto de propostas que têm que ver com o objetivo de facilitar a vida aos particulares. A renúncia abdicativa não é aceite na jurisprudência portuguesa e o grupo de trabalho acha que essa tendência da nossa jurisprudência deve ser contestada e, de certa maneira, alterada para o futuro. Mas não estamos em querer que seja um instrumento que, sendo aprovado, venha a ser amplamente utilizado. Serão coisas que poderá acontecer em situações limite, em situações de pessoas que já perderam a ligação à terra, que têm dificuldade sequer em localizá-la e que, se calhar, a maneira mais fácil é abdicar da propriedade. Mas não consideramos que seja prioritário avançar por esse caminho, nem consideramos que seja uma solução de grande espectro. É mais uma solução que fica à disponibilidade dos particulares, se a quiserem utilizar. Já existe no direito de outros países da União Europeia, também já existe nos países anglo-saxónicos de alguma forma, e, portanto,
quisemos também pôr esse instrumento à disposição dos portugueses. Em contrapartida, consideramos que a questão jurídica do abandono é uma questão altamente controversa. E sendo altamente controversa, e isso corresponde a um outro dos objetivos do Grupo de Trabalho, o Grupo de Trabalho não quer criar figuras que na lei fiquem bem, mas que depois na prática sejam muito difíceis de aplicar. E, portanto, podíamos ter posto uma norma a dizer que se isto e isto e isto se cumprir, consideramos o terreno abandonado. Sabemos todos, por experiência, que isso ia conduzir a mais litigância, a mais problemas nos tribunais e que nem o país, nem os portugueses ganhariam nada com a questão de legislar o abandono do ponto de vista jurídico. E, portanto, o Grupo de Trabalho, isso está justificado no relatório, abandonou essa opção de digamos assim, penalizar o abandono do ponto de vista jurídico, embora continue a penalizar do ponto de vista moral e social, mas não do ponto de vista jurídico. Como o Sr. Deputado também referiu, embora o Grupo de Trabalho não o faça, a figura do arrendamento forçado. Desculpe? Exato. Não, mas estou a dizer em relação ao que vem no nosso relatório. Essa disposição do arrendamento forçado é uma disposição que, na nossa perspectiva, existe na lei, está configurada já legalmente, não vemos à partida que vai ter muita utilização e não vemos a sequer, sendo utilizados todos os instrumentos que já existem, aqueles que o Grupo de Trabalho propõe que venha a ser necessária. De todo modo, já existe. Pronto, temos que viver com ela. Uma pequena nota que não responsabiliza o Grupo de Trabalho, porque o Grupo de Trabalho não se debruçou sobre essa questão muito recente, que quer o deputado João Marques, quer o deputado Paulo Frazão. Pedro, peço desculpa, não sei porque estou a chamar Paulo. Peço imensa desculpa. O deputado Pedro Frazão referiu sobre a construção em terrenos rústicos, incluídos no pacote da habitação. A título pessoal, posso dizer aos seus deputados que vi com bastante perplexidade essa proposta da lei e não a consigo justificar num ponto de vista de gestão, quer do território, quer da resolução dos problemas da habitação, e faço até a sugestão de que agora na discussão dessa proposta de lei na especialidade, que essa questão volte a ser vista, porque ela, mesmo que o seu alcance seja restrito para a habitação social, é, a meu ver, um sinal errado que se dá aos portugueses, porque o que nós precisamos de facto para resolver o problema da habitação é de construir mais habitação nos centros urbanos. E há muito espaço para construir nos centros urbanos. Sobre a questão que o Sr. Deputado colocou sobre o Sr. Deputado João Marcos, sobre a questão dos recursos da Floresta Gal. Eu espero que agora, no fim de maio de 2023, que eu já esteja bastante mais fora da Floresta Gal do que estava em dezembro, quando cá vim da outra vez. Mas quero-vos dizer que esta atribuição de competências e de funções à Floresta Gal só pode ser satisfeita se os recursos da Floresta Gal forem aumentados. Isso parece-me óbvio. Sobre os comentários feitos pela deputada Dora Brandão do Partido Socialista, eu acho que, pronto, eu concordo com as questões que a senhora deputada levantou sobre o que é que o Estado pode fazer. Desculpe dizer isto desta maneira, acho que o Estado pode fazer mais e pode fazer um bocadinho melhor. E por isso é também que as sugestões que eu apresentei inicialmente vão nesse sentido. É preciso, por um lado, que o Estado conclua o mais rapidamente possível o inventário do seu património rústico, e que, concluído esse inventário, que o património rústico seja posto ao serviço dos portugueses. Pode ser posto ao serviço dos portugueses de duas maneiras. Pode ser gerido diretamente pelo Estado. Imaginemos que é um terreno que é junto a uma área protegida, ou um terreno que é junto a uma mata nacional.
o mais natural é que ele seja incluído nessa área protegida ou nessa mata nacional. Mas se o terreno for numa área de produção agrícola ou de produção florestal, o natural é que esse terreno seja ou alugado ou vendido para que quem quiser investir na atividade agrícola ou florestal o possa fazer. E esse julgamento tem que ser feito por quem percebe da coisa, mas só pode fazer o julgamento quando o inventário estiver concluído. E, portanto, acho que na minha intervenção inicial já o tinha acentuado. Sobre os comentários do deputado Pedro Frazão, a minha total discordância sobre o que diz ser um ataque à propriedade privada. O objetivo do grupo de trabalho é tornar a vida mais fácil aos portugueses. Tornar a vida mais fácil aos portugueses, ou seja, resolver mais facilmente a questão das heranças, tornar mais fácil a compra e venda e arrendamento das propriedades, tornar o mercado da terra mais dinâmico e, portanto, o conjunto das nossas propostas é no sentido de facilitar a vida às pessoas, de lhes tornar, digamos assim, todos os processos burocráticos mais fáceis e, por isso, um conjunto de propostas no sentido de facilitar a vida do ponto de vista legal, mas também de facilitar a vida do ponto de vista económico, quando propomos o apoio aos herdeiros para que eles possam pagar as tornas com o acesso ao crédito bonificado, quando reduzimos as custas dos vários processos e dos registros. Todas as medidas vão no sentido de facilitar a vida aos portugueses. E queria, aliás, dar uma nota ao Sr. Deputado Pedro Frazão sobre a questão dos 3 meses. Eu também, quando a proposta apareceu, confesso que achei, isto não será uma coisa demasiado curta. Mas fiquei a saber, por quem de facto sabe destas coisas, que hoje em dia esse já é o prazo para as pessoas nas finanças darem nota de que são herdeiros e não terem que pagar. Não, mas ninguém vai ficar sem os terrenos, Sr. Deputado. Os 3 meses já estão na lei. E se as pessoas forem depois dos 90 dias às finanças, já têm que pagar coimas e momentos. Portanto, não é uma coisa nova, é apenas utilizar uma disposição que já existe na lei. E a outra coisa, sobre os 2 anos, não é para o Estado ficar com as propriedades. O Estado não quer ficar com as propriedades. É para resolver as heranças. E, portanto, o que acontece ao fim de 2 anos é que, se os herdeiros não se entenderem, a herança será vendida em asta pública e distribuído o resultado da venda pelos herdeiros. Mas não é isso que o Grupo de Trabalho quer que aconteça. O que o Grupo de Trabalho quer que aconteça é que os herdeiros façam as partilhas e se entendam. Agora, não podemos deixar a coisa durar eternamente. Aliás, repare, esta questão do caso, do exemplo que vem citado no relatório, não é um caso extremo. É, infelizmente, um caso habitual e todos nós teremos certamente familiares, se não pessoalmente, o conhecimento direto dessas situações. E, portanto, para que a coisa não se arraste e para que a coisa se resolva, é que colocámos não apenas a questão dos prazos, mas a questão dos herdeiros poderem entender não por unanimidade, mas por maioria, e de o cabeça de casal ou um gestor externo poder gerir ativamente a propriedade. Porque, nesse caso, eu posso dar o conhecimento direto que tenho da situação. Por acaso, eu sou cabeça de casal de uma herança e eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é pagar todos os anos o IMI e pouco mais. E depois tentar recuperar dos outros herdeiros a parte que lhes escapa. E, portanto, acho que, de todo modo, Srs. Deputados, o Grupo de Trabalho fez isto, tem esta proposta em cima da mesa. Esperamos que haja sugestões, propostas, alterações. Queremos que o nosso produto final do 3º relatório, que está neste momento em elaboração e que esperamos ter pronto ainda antes do verão, concluindo com propostas concretas estas propostas genéricas que agora apresentamos, que sejam alvo de um grande debate e que depois, quem de direito, a Assembleia da República e o Governo, concretizem o maior número de medidas possível. A esse propósito, só uma questão rápida sobre a questão do uso capião. Nós não queremos limitar o uso capião. O que queremos é evitar que o uso capião seja utilizado para fins que não são os próprios.
nomeadamente a questão de se usar o usucapião para fragmentar a propriedade e para construir em áreas onde não se pode construir. E que, não sendo o objetivo do usucapião, é de facto utilizado às vezes por alguns agentes económicos. E espero ter respondido ao conjunto das vossas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Gonçalves. Nós concluímos esta primeira ronda. Não sei se os seus deputados pretendem fazer uso da segunda ronda, não havendo essa... Queria aqui só salientar aqui. Então abrimos a segunda ronda e, portanto, nesta segunda ronda dizem que as intervenções dos seus deputados são de 2 minutos e depois a entidade tem também o tempo equivalente no somatório das intervenções dos senhores deputados para responder no final. Força. Era só manifestar, no fundo, aqui uma preocupação e transmiti-la ao Sr. Engenheiro Rui Gonçalves e colher, digamos assim, o seu comentário. Porque sabemos que, de facto, a esmagadora maioria da propriedade abandonada é, de facto, do domínio privado. Portanto, são propriedades privadas que... Mas uma parte substancial, portanto, é do domínio privado. Não tenha nenhuma dúvida. E naturalmente, se a renúncia abdicativa e o arrendamento forçado, como disse o Sr. Engenheiro, não irá, digamos assim, ter uma aplicabilidade substancial, portanto, nesta matéria, portanto, nomeadamente naquilo que diz respeito à Bolsa de Terras, ao Banco de Terras, então, como subentendi, portanto, a Bolsa de Terras, o Banco de Terras aqui proposto pelo PGL do Partido Socialista, vai essencialmente e apenas, ou quase só, contemplar as propriedades do domínio privado do Estado. Portanto, propriedades rústicas do domínio privado do Estado. Não sei se percebi bem se era esta a ideia do Sr. Engenheiro, portanto, isso concorda com esta, digamos assim, será assim, se concorda com esta minha análise. É que se assim for, também não será, digamos assim, para pouco servirá, porque se é a propriedade do Estado, o Estado pode fazer muito bem aquilo que entender e pode, naturalmente, atribuí-lo a explorações, a jovens agricultores, arrendá-lo, portanto, a jovens agricultores e no que diz respeito, portanto, à agricultura, portanto, por forma a rejuvenescer e a modernizar esta atividade, mas era desejável também que isto se aplicasse, contrariamente ao que disse... era desejável, neste caso, que se aplicasse também à propriedade florestal, portanto, como forma de reformar a floresta ou de facilitar a reforma da floresta e de a tornar, portanto, ao mesmo tempo mais resiliente e mais produtiva, mais resiliente aos fogos e mais produtiva. Portanto, manifestar aqui a discordância, de alguma forma, com a Sra. Ministra da Agricultura, quando nós a questionámos a propósito deste projeto de lei do Partido Socialista, dizer muito apressadamente e muito rapidamente que isto não tem nada a ver com a agricultura, tinha tudo a ver, era com a floresta. Portanto, parece-me que a intenção do Partido Socialista, ou pelo menos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao fazer esta proposta, é precisamente apontá-la mais até para os terrenos agrícolas e dessa forma discorda, penso eu, Sr. Deputado João Nicolau, daquilo que a Sra. Ministra, portanto, veio a público dizer. Porque se não for assim, portanto, não faz sentido, não é? Estamos a discutir este projeto de lei. É só. Obrigado. Eu sou o deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, muito obrigado pelos seus esclarecimentos adicionais. De facto, também acompanhamos na sua muita perplexidade da passagem de terrenos rústicos para características urbanas para a construção pública no pacote Mais Habitação, mas deixe-me esclarecer que eu não tentei fazer nenhum processo de intenções, nem tentar caracterizar o que é que mobilizava o grupo de trabalho na produção deste relatório. O que eu disse é que, de facto, existe um ataque à propriedade privada, existe um ataque à propriedade privada pelo arrendamento coercivo, pelo arrendamento de terras por 25 ou 50 anos, sendo o próprio arrendatário, portanto o Estado, que vai arrendar coercivamente, vai ser ele próprio também a determinar o valor da renda a pagar, e também aqui, no nosso entender, existe esse ataque, porque de facto o período de 3 meses pode já ser o mesmo, e o período de 10 anos que existe agora, se não forem cumpridos, o que acontece muito bem é o pagamento de coimas, mas as pessoas não perdem a propriedade. E aqui, de facto, o que está proposto é que as pessoas percam a
propriedade. A propriedade passa para a gestão nas mãos do Estado, que vai vender, vai anexar, vai passar para a Florestegal, vai fazer o que bem lhe aprouver, mas de facto as pessoas perdem esse direito a administrar a propriedade. E podem perder esse direito sem sequer ter conhecimento de tal, como são os casos que eu arvorei há pouco. Portanto, não era nenhum tipo de intenção, julgamento de intenções, era só uma constatação factual do que está a acontecer na legislação que está a ser produzida e nas intenções deste Governo. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Deputada Dora Brandão. Sr. Presidente, muito obrigada. Era só uma questão concreta. De qualquer maneira, gostaria de dizer que, relativamente à propriedade privada, considero que se entendermos, e é assim que eu entendo esta proposta legislativa, como o Estado, numa perspectiva positiva, muitas vezes os privados também precisam deste impulso e muitas vezes proprietários que estão inativos e que têm as propriedades, nem sabem onde é que elas existem. Nós conhecemos esta realidade onde vivemos e, portanto, é um facto que passa de gerações para geração. A nova geração já nem sabe quais são os limites da propriedade que está a herdar. Se o Estado aparecer aqui como uma ajuda efetiva de se poder produzir aquilo que ali está inativo e que herdar neste momento uma propriedade rústica é quase um pesadelo, e digo isto pelo aquilo que ouço e pelo aquilo que se vê na realidade, penso que, fazendo aqui as alterações que possamos fazer em termos de especialidade neste diploma legislativo e criar uma legislação que seja execuível e que possa, efetivamente, não pondo em causa a propriedade privada, que é isso que eu penso que pode ser aqui articulada com tudo isto. Eu vejo isto desta forma positiva e permito-me ser um bocado sonhadora realmente nestas mudanças de alterações. Eu gostaria, Sr. Engenheiro, se me permite, relativamente ao artigo 9º, que se fala aqui do Fundo de Mobilização de Terras, se podia explicitar mais em concreto essa proposta que fala da questão da Florestegal nesta situação concreta. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, na sequência destas 3 intervenções, o engenheiro Rui Gonçalves tem até 6 minutos para fazer a resposta. Muito obrigado. Acho que não vou esgotar os 6 minutos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente aos comentários do deputado João Marques, eu não sei dizer, de facto, se esta lei depois se aplicará mais à parte do domínio privado do Estado ou se também se aplicará de alguma forma aos privados. Diria que não vejo nenhum problema em que o âmbito da lei seja global, ou seja, que abranja tanto as propriedades de domínio privado do Estado como os terrenos privados. Penso, aliás, que a haver terrenos privados a serem incluídos neste banco de terras, eles até serão, provavelmente, terrenos com dono conhecido e com pessoas que simplesmente querem voluntariamente entregar, em vez de renunciarem à propriedade, colocá-la no banco de terras e depois ela ser vendida ou arrendada através de uma instituição, que neste caso seria operacional, que seria a Florestegal. E, portanto, dar também mais essa saída aos privados e aos proprietários não me parece mal. E é também possível que, se esta questão da identificação dos terrenos sem dono começar a ganhar alguma velocidade e se começar a verificar que há um montante elevado de propriedades, o que não quer dizer que seja uma área muito grande, mas podem ser muitas parcelas, que também este banco possa ser útil para agregar essas propriedades e depois colocá-las no mercado. Portanto, não vejo obstáculo a que o âmbito seja quer para os terrenos públicos, quer para os terrenos privados. Relativamente às questões do deputado Pedro Frazão, pronto, ele fez a sua afirmação que já tinha feito anteriormente. Acho que a resposta que dei anteriormente também já abrange esse ponto. Só uma pequena nota sobre a questão da falta de conhecimento. Eu acho que aí todos temos que reconhecer que se pode fazer mais sobre a divulgação dos óbitos
e de tornar mais fácil aos herdeiros reconhecer quando vivem longe, quando não estão junto com a sua comunidade, de terem acesso a que passaram a ser herdeiros. E penso que isso pode vir a ser até considerado de forma mais óbvia no nosso próximo relatório, a questão da divulgação de que ocorreu um óbito. Sobre a questão da Sra. Deputada Dora Brandão e sobre o artigo 9, era muito simples, era no número 3 do artigo 9, onde diz: as normas relativas à gestão e funcionamento do Fundo de Mobilização de Terras são aprovadas por decreto-lei, ou seja, pondo mais um passo legislativo para a frente, eu sugeriria uma expressão simples, dizer: o Fundo de Mobilização de Terras é gerido pelo Florestal. E isso resolveria a questão. E pronto, era isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Gonçalves. Damos por concluída esta audição ao Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica. Julgo que foram importantes contributos para o trabalho do Grupo de Trabalho do Banco de Terras. Também importa dizer que, a seu tempo, a Assembleia da República e, em particular, a Comissão de Agricultura, considera tomará as diligências necessárias para dedicarmos um momento à discussão, à apresentação do relatório do Grupo de Trabalho da Propriedade Rústica, com os importantes contributos, que já tivemos a oportunidade aqui de aflorar algum deles. E, mais uma vez, agradeço a presença do Engenheiro Gonçalves. Muito obrigado. Sim, nós Já agora pedi aos senhores deputados para ficarem mais um bocadinho, porque ainda temos outro ponto, é muito rápido. Isto vai cair no fim de junho, vamos só despedir do depois Engenheiro Gonçalves. vocês já estão de férias. Se calhar era melhor despedir já o segundo.